Uma boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando nessa tarde de terça-feira, dia 22 de setembro. Estamos na 20ª edição da Semana Universitária da Universidade de Brasília, uma importante atividade de extensão, tradicionalmente organizada presencialmente, esse ano por motivos óbvios devido à pandemia do coronavírus, sendo realizada de forma virtual. Esse debate, Comunicação e Educação, Desafios e Perspectivas, está sendo promovido pelo Programa de Pesquisa e Extensão Comunicação Comunitária, vinculado à Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília e que existe desde o ano de 2002. Estamos hoje aqui com dois grandes apresentadores, dois grandes debatedores, né? Primeiro, me apresentar, meu nome é Yuri Soares, sou professor de História da Secretaria de Educação do Distrito Federal desde 2014, atualmente trabalhando no Centro de Ensino Fundamental 3 de Sobradinho. Também sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Brasília e integro o Programa de Pesquisa e Extensão Comunicação Comunitária. Nós temos hoje aqui a Marlova Noleto, que é mestre em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e possui um extenso currículo acadêmico e executivo em questões ligadas ao combate à pobreza, políticas sociais e políticas educacionais. Atualmente, a Marlova é diretora e representante da Unesco no Brasil, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O outro convidado que nós temos é o Gonçalo Madail, que é Master em Teoria e Prática do Documentário Criativo na Universidade Autônoma de Barcelona, possui um extenso currículo em veículos de comunicação, é professor convidado no mestrado em Audiovisual e Multimídia na Escola Superior de Comunicação Social, em Lisboa, e atualmente é coordenador geral do projeto de televisão educativa Estudo em Casa na RTP Memória, que é a Rádio e Televisão de Portugal. Também temos aqui, para nos ajudar na mediação do debate, a Mara Oliveira, que é estudante de jornalismo da Universidade de Brasília, voluntária de comunicação comunitária, que carinhosamente nós costumamos chamar de CONCOM, que está aqui no apoio do debate. A estrutura será da seguinte forma: teremos uma primeira apresentação do programa de pesquisa e extensão, depois teremos uma apresentação do Gonçalo, depois da Marlova, perguntas do público, depois as respostas, depois as considerações finais. Então, vamos iniciar agora com uma breve apresentação de comunicação comunitária. Eu vou compartilhar com vocês uma tela, porque nós fizemos uma breve apresentação em PowerPoint das atividades que estão sendo realizadas. Está aparecendo o PowerPoint para vocês? Então, gente, comunicação comunitária foi criado em 2002, vinculado à Faculdade de Comunicação da UNB, né? Realiza atividades de extensão, de ensino e de pesquisa, oficinas de texto, de foto, vídeo, rádio, PIBIQuinhos, que é um programa de iniciação científica com alunos do ensino médio, produtos institucionais, como vídeos, banners e outros produtos comunicacionais. Ensino são aulas teóricas, tanto na graduação quanto na pós-graduação, no mestrado e no doutorado, saídas de campo e mobilização de alunos, e na pesquisa, elaboração de artigos, publicação de livros, participação em congressos, né? Temos aqui algumas fotos de oficinas de rádio e oficinas de audiovisual sendo realizadas na Faculdade de Comunicação da UNB. Esse é um livro que foi escrito, coordenado pelos professores Fernando Oliveira Paulino e Luiz Martins da Silva, né, aqui pela Universidade de Brasília. Essa foto que vocês estão vendo aí no meio, inclusive, é de atividades de divulgação científica, né, das pesquisas e da extensão de CONCOM, e assim como elaboração de artigos, como eu já disse, participação em congressos, né.
Essas fotos são de atividades de campo, de comunicação comunitária, em várias regiões do Distrito Federal, Planaltina, Sobradinho, Varjão, Paranoá, além, obviamente, do próprio plano piloto. Realizamos também atividades sobre o patrimônio histórico e cultural, numa ligação sobre o patrimônio e comunicação. Então, do lado esquerdo, temos atividades aí que foram realizadas na Igreja de São Sebastião, que é uma igreja histórica de Planaltina, que é uma cidade que já existia antes da criação de Brasília, da criação do Distrito Federal, né? Produzimos vídeos sobre a história de Planaltina, sobre a história das pessoas. Eram inclusive esses vídeos que eu queria mostrar para vocês hoje aqui, mas não vamos ter condições por causa da velocidade, né? E do lado direito temos a Simone, que é da Associação dos Amigos do Centro Histórico de Planaltina, que nós realizamos atividades no Museu Histórico e Artístico de Planaltina também, né? E, mais recentemente, dentre as várias atividades, iniciamos essa pesquisa sobre comunicação e educação, né? Então, visitamos essas 3 primeiras fotos do lado esquerdo, são entrevistas presenciais que nós fizemos com os gestores de escolas, né? Realizamos também pesquisas, essa foto do meio, com estudantes e professores, e quando se iniciou a pandemia, terminamos a pesquisa de forma virtual, né? Então, fizemos aí uma série de perguntas, né? Utilizamos formulários, realizamos grupos focais, entrevistas presenciais, para exatamente responder essa pergunta, né? Como as escolas estão se comunicando hoje, né? Como professores, estudantes, pais, mães se informam, como eles se comunicam entre si, quais são as ferramentas utilizadas, né, por esses segmentos das escolas e quais as dificuldades e possibilidades que têm sido encontradas, né? Para resumir, para não me alongar em detalhes, como eu disse que a gente vai publicar posteriormente em artigos, temos percebido um uso cada vez maior de redes sociais pelas escolas de forma institucional, Instagram, Facebook, WhatsApp, né? Então, do lado direito aí, nós temos o print do perfil do Instagram do CF3 de Sobradinho, né? Que é a escola onde eu estou trabalhando atualmente. Então, mesmo antes do governo do Distrito Federal ter criado uma estratégia, né, de ensino à distância, a escola já estava fazendo, por exemplo, lives, né, com os professores para até questão de saúde mental dos alunos, né? Então, fique calmo, mantenha sua saúde física, mantenha sua saúde mental, leia, todo tipo de dica mesmo, não focando só no conteúdo, né, pedagógico estrito sensu dos currículos, mas até mesmo questões mais sociais gerais, né? Percebemos uma ausência de orientações por parte da Secretaria de Educação do DF e do Ministério da Educação e uma grande falta de conectividade dessas comunidades, especialmente no Queima-Lençol, que é uma comunidade da parte norte aqui do Distrito Federal, né? Então, essa foto que está no meio aí é da comunidade do Queima-Lençol, ela fica próxima a Sobradinho Fercal. Lá no fundo vocês veem as fábricas de cimento, né? Então, além de questões relacionadas à poluição do meio ambiente que essas comunidades sofrem, né? Por isso ela é chamada de Queima-Lençol, né? Daí vem o nome. Nenhuma operadora, por exemplo, de internet fixa atende a comunidade. Então, você não tem internet fixa na comunidade, mesmo que você tenha dinheiro, coisa que essa comunidade, obviamente, não tem. A própria escola que fica nessa comunidade, ela não é atendida por internet fixa, lá eles só têm uma internet, a rádio caríssima e que cai, né, agora que começou a chuva, normalmente quando chove a internet não funciona, e também a falta de diálogo cultural, que também tem a ver com comunicação, né? Então, os professores, alguns professores relataram que inicialmente eles colocavam durante o intervalo, por exemplo, músicas para tocar durante o intervalo cultural, e os próprios alunos reclamavam que aquelas músicas internacionais, em inglês, não comunicavam com a tradição daquela comunidade, que é de retirantes nordestinos,
que costumam ouvir forró, entendeu? Então, você colocar, por exemplo, uma Beyoncé para tocar, eles não querem, eles querem ouvir um forró nordestino mais tradicional, né? E também fizemos uma pesquisa internacional, né? Então, analisando como é que estava sendo o ensino à distância, a comunicação no mundo inteiro. E chegamos em dois grandes exemplos emblemáticos. Portugal, o estudo em casa, foi aí que nós chegamos no Gonçalo Madail, e na Argentina, não vou falar muito, porque ele vai falar mais sobre isso, e na Argentina, outra política bem chamativa que foi estruturada lá, o programa Seguimos Educando. Algo que nos chamou a atenção, inclusive, é que na Argentina o próprio sindicato dos professores participa do conselho do programa, né? Então é a ideia de que você precisa, para produzir um programa educativo na televisão, ter comunicadores, ter jornalistas e ter professores também envolvidos na produção do programa. Então, em resumo, é isso, né? Temos aí as nossas redes sociais de comunicação comunitária. Deixa eu encerrar aqui. Como é que encerra? Stop screen. Então, inicialmente é isso. Eu vou agora passar para a fala da Marluva. Desculpem, meu microfone estava mudo. Bom, muito boa tarde. Queria agradecer o convite feito pela UNB, pelo professor Yuri, que está aqui conosco, cumprimentar também Fernando Paulino, diretor da Faculdade de Comunicação, o meu companheiro aqui de painel, Gonçalo Madail, uma alegria, Gonçalo, conhecer mais de perto o teu trabalho e poder trocar na tarde de hoje sobre essas experiências de educação e comunicação em tempos tão desafiadores como que estamos vivendo. Eu não tenho dúvida que o momento requer de nós mentes críticas, porque os tempos são também críticos. E eu entendo que a Faculdade de Comunicação tem um trabalho muito desafiador, que é preparar os futuros jornalistas, os futuros relações públicas, os futuros comunicadores, pessoas que precisarão ajudar a combater a infodemia que se espalhou no mundo, que é tão grave quanto a pandemia, que nos desafia, porque a Unesco prefere não usar a expressão fake news, nós usamos desinformação. Né? Ao invés de falar de notícias falsas, nós falamos sempre sobre desinformação. E a obrigação, sim, que todos temos de checar a veracidade da notícia e da informação que chega até nós. E, portanto, o papel da comunicação nunca foi tão importante. Dito isso, eu queria começar contextualizando um pouquinho o que é a Unesco, quem somos, o que fazemos. Então, Yuri, eu preparei uma apresentação que conta um pouco, né? Se tu puder compartilhar na tela, nós vamos vendo juntos e falando um pouquinho sobre o que é a Unesco, né? Então, a Unesco, ela é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, esse UN na frente, no início do nosso nome, né? É de United Nations. Somos a agência especializada da ONU, portanto, em educação, ciência e cultura. Fomos criados em 1945, juntamente com a própria ONU, logo após o pós-guerra, quando o mundo, destruído pelas atrocidades do nazismo, do fascismo e da Segunda Guerra Mundial, em escombros, buscava uma forma de se recuperar. Então, a missão da Unesco, e a fotografia que vocês veem na tela é a sala de conferências gerais da Unesco, equivalente à nossa Assembleia Geral. A Unesco foi criada em 1945, como eu disse, com a missão de contribuir para a construção de uma cultura de paz,
para a erradicação da pobreza, para o desenvolvimento sustentável, para o diálogo intercultural, por meio da educação, das ciências e da comunicação e informação. Ups, pulei, me esqueci da cultura. Também da cultura. A Unesco tem hoje 193 Estados-membros, a nossa sede é em Paris, e aqui no Brasil nós temos um escritório de representação da Unesco, um dos maiores do mundo. Somos uma organização de países. E, por favor, Tiago, Yuri, podemos parar aqui nessa tela sobre a Unesco e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Somos, sim, uma organização de países, países membros que aprovam o nosso orçamento e o nosso programa de ação. Vocês verão que eu compartilho aqui na tela a imagem com vocês da Unesco e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em setembro de 2015, na Assembleia Geral da ONU, chefes de Estado dos países membros das Nações Unidas e líderes governamentais e representantes de mais alto nível e também da sociedade civil, não só os representantes dos países membros, líderes políticos, primeiros ministros, chefes de Estado, mas também a sociedade civil, aprovaram aquilo que nós chamamos de Agenda 2030. Acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar. É uma agenda bastante ambiciosa, com 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, entre eles educação de qualidade, equitativa e inclusiva, que é o ODS 4, do qual a Unesco é agência líder. Temos outros ODSs, como equidade de gênero, a questão da igualdade e das parcerias, da prosperidade, da justiça, a questão dos oceanos, do trabalho decente. E nós trabalhamos, sim, com a Agenda 2030, sempre alinhando as prioridades de cada país membro onde nós atuamos. O mandato da Unesco, que são as próximas fotografias que eu compartilho aqui com vocês, é um mandato bastante amplo, com 5 áreas: educação, ciências naturais, ciências humanas e sociais, cultura e comunicação e informação. Nessas 5 áreas de mandato, nós trabalhamos com diferentes temas. Então, como eu disse, na educação, somos a agência líder, né, do ODS 4, coordenamos essa agenda de educação, buscando garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa e promover oportunidades de aprendizagem para todos ao longo da vida. Então, aqui no Brasil, nós trabalhamos com temas da qualidade da educação, educação básica, educação inclusiva, habilidades para o mundo do trabalho e empreendedorismo, a questão do ensino técnico e profissional, o ensino superior, trabalhamos com alfabetização de jovens e adultos, formação de professores, TICs na educação, recursos educacionais abertos. Como vocês veem, é um mandato amplo que também tem uma transversalidade. Nas ciências naturais, a Unesco ela busca ajudar os países a reconhecer a contribuição da ciência, da tecnologia e da inovação e também proteger o meio ambiente. Então, trabalhamos com as ciências duras, inovação, tecnologia, com o meio ambiente, com água. O ano que vem entramos na década dos oceanos, com turismo sustentável. E o Brasil, como vocês sabem, é um país de uma diversidade natural incrível, tem a Amazônia, né, uma vasta extensão de costa, o que torna a questão da água e dos oceanos importantíssima. Nas ciências humanas e sociais, a Unesco promove diversas ações focando na inclusão, na não discriminação, no combate ao racismo,
na promoção e empoderamento de grupos vulneráveis, na redução das desigualdades sociais e econômicas. Então, permanentemente, um foco na redução da pobreza, nos direitos humanos, na promoção dos direitos humanos, na inclusão social, como eu disse, na redução das desigualdades. O nosso mandato também inclui a prevenção da violência, segurança pública, esporte. Temos ainda no nosso mandato a área de cultura, né? A Unesco está convicta que a salvaguarda e a promoção da cultura contribuem de forma direta para a construção de um país, cidades e estados mais seguros e sustentáveis, também contribui para reduzir as desigualdades e ajuda, né, a promover a economia solidária, gerando emprego e renda, contribui para o desenvolvimento econômico. E trabalhamos, claro, a Unesco é muito conhecida pelo programa dos patrimônios mundiais, os patrimônios naturais, por ações de economia criativa e por todas as convenções aprovadas no âmbito da cultura. Como vocês devem imaginar, a Unesco tem muitas funções e uma das nossas funções é sermos uma agência normativa. Então, nós fazemos a proposta de convenções que depois os países ratificam, como é o caso da promoção da diversidade cultural de 2005, ou a promoção antidoping no esporte, ou a Declaração Universal da Bioética e Direitos Humanos. No momento, a nossa organização está trabalhando em uma declaração para a ética, né, no uso da inteligência artificial, que é o tema do momento. Não sei quantos de vocês já assistiram ao documentário The Social Dilemma, que é o dilema das redes. Recomendo, disponível no Netflix. E aí a gente percebe a importância de debatermos a ética na inteligência artificial. E, por fim, né, mas não menos importante, o nosso mandato de comunicação e informação, em que a Unesco apoia as transformações e as inovações do mundo digital que estão mudando sobremaneira a nossa forma de viver, de trabalhar, né, de nos socializarmos, e também trabalhamos com o mandato de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, né, pilares da democracia, o acesso à informação, a questão da sociedade do conhecimento e o acesso ao conhecimento com as novas tecnologias, com a alfabetização midiática, com o governo eletrônico. Então, gente, tudo isso é um mandato bastante exaustivo, né? O tema que me foi... Nós podemos continuar ali. Eu escrevi aqui um pouquinho nessa apresentação, preparei um pouquinho do que é nosso programa de alfabetização midiática e informacional, porque eu entendo que tem muito a ver com o nosso debate de hoje, porque a informação e o conhecimento ocupam um papel central no mundo que nós vivemos, né? E a maneira de processar esse conhecimento, de como torná-lo acessível a todos, ainda é um desafio. Por isso, eu também preparei uma outra lâmina sobre a questão dos recursos educacionais em meio aberto, que é uma proposta da Unesco, né, para que nós possamos tornar o conhecimento produzido acessível a todos. Eu entendo que cada vez mais as pessoas estão testemunhando aquilo que nós chamamos de um aumento dramático da comunicação e informação. E é claro que isso traz todo o lado bom, o progresso, o avanço, um aplicativo que num estalar de dedos te permite ter um carro na tua porta para te levar onde você quiser ir, um aplicativo que no outro estalar de dedos te permite fazer compras, ou trazer, né, um serviço de entrega de alimentos. Então, o mundo ele se transformou em algo sobre o qual, gradativamente, nós vamos perdendo o controle, no sentido de que as pessoas são inundadas com conteúdos, com informação, quer seja por meio digital, por TV aberta, por mídia impressa, mas a internet ela fez
com que a velocidade do acesso à informação se propagasse muito. Mas nós não podemos esquecer que ainda há um grande número de pessoas sem acesso à internet, sem acesso à banda larga. A conectividade, proclamou a ONU em 2012, é um direito. E o Yuri abriu aqui falando do programa de comunicação comunitária, e eu fiquei muito feliz, Yuri, porque eu acho que nós precisamos olhar, sim, para a situação das escolas públicas, dos alunos de escolas públicas, das universidades públicas, e para o problema da conectividade. Não podemos achar que estamos todos nivelados no 5G, como é o caso de países como, por exemplo, a Coreia do Sul. Essa não é a realidade do Brasil e não é a realidade em grande parte dos países do mundo. Conectividade ainda é um direito a ser conquistado e um direito importantíssimo, sobre o qual precisamos falar, né? Então, eu acredito que nesse mundo digital, a Unesco, no seu programa de alfabetização midiática e informacional, ajuda a trabalhar os conteúdos e a forma de acesso aos conteúdos. Como nós podemos acessar, pesquisar, avaliar criticamente, usar e contribuir com conteúdo para aquilo que está disponível online e offline. Como nós podemos, como eu disse aqui no início, ajudar a formar mentes críticas para termos críticos que saibam processar aquilo que lhes chega, pelo WhatsApp, por mensagem de texto, em pequenos vídeos, ou simplesmente quando você pesquisa no Google achando que ele está te dando a informação correta. O Dr. Google nem sempre dá a informação correta, porque o algoritmo transforma aquilo que chega para nós. Será que todos sabem disso? De que maneira nós estamos preparados para consumir informação nas redes? Quais são nossos direitos online e offline? Como podemos nos envolver com as mídias e as tecnologias para promover a igualdade de acesso, o diálogo intercultural e interreligioso, a liberdade de expressão, a paz e o acesso à informação? Não é simples. Temos um árduo trabalho a fazer e precisamos alertar a todos que não se pode acreditar em tudo que se lê, nem em tudo que se vê e nem em tudo que se recebe. A Unesco considera que a alfabetização midiática e informacional é uma habilidade fundamental neste século XXI. Todos nós precisamos estar alfabetizados para usar a mídia e a informação e a velocidade de acesso ao conhecimento. E temos desafios também para superar no campo da educação. Uma das perguntas, Yuri, que vocês me fizeram é como nós estávamos avaliando o momento da pandemia. O momento da pandemia, ele aprofundou as nossas desigualdades. Deixou 1,6 bilhão de estudantes, crianças, adolescentes e jovens fora da escola. E isso é um desafio enorme a ser superado. Precisamos garantir o direito fundamental à educação. A educação, como eu disse aqui, além de ser um direito, é também o alicerce do desenvolvimento sustentável e de sociedades justas e inclusivas e equitativas. E nós sabemos que ainda antes da pandemia, entre cada 5 crianças, adolescentes e jovens já estava fora da escola. E a principal barreira para o acesso é a pobreza. Então, nós temos, sim, um problema de desigualdade na oferta de oportunidades educacionais. Isso não é igual para todos, não é igual no mundo, e nós precisamos trabalhar com uma chamada à ação para que no pós-pandemia se garanta o financiamento adequado dos sistemas educativos, para que eles estejam mais resilientes, para que haja gestão de risco,
para que os currículos possam ser revistos e para que o momento da volta às aulas se ocupe, sim, de preservar vidas em primeiro lugar, tendo os cuidados recomendados pela Organização Mundial da Saúde, mas também a necessidade imperiosa de que as crianças, adolescentes e jovens possam estudar e voltar às escolas e às universidades. Temos esse compromisso. Para encerrar, eu nem sei quanto tempo eu já falei, mas eu acho que foi muito, bem mais dos 20 minutos que eu deveria falar. Como vocês devem notar, eu tenho muita paixão pelo que faço. Na verdade, você ainda tem 4 minutos. Que bom! Então, ainda vou dizer o que eu queria dizer. Eu tenho muita paixão pelo que eu faço, porque eu considero o mandato da Unesco um mandato muito privilegiado pela possibilidade de integrar os temas transversalmente e contribuir para a sua missão, que é construir uma cultura de paz no mundo, porque na nossa ata constitutiva diz que se é na mente dos homens e das mulheres que se constroem as condições para a guerra, também é na mente dos homens e das mulheres que se constroem as condições para a paz. E eu, nesta pandemia, gosto de lembrar o Manifesto 2000, que foi escrito por um grupo de prêmios nobres que ganharam o Prêmio Nobel da Paz. Acho que não existe essa concordância, um grupo de prêmios Nobel que ganharam o Prêmio Nobel da Paz, e que escreveram o Manifesto 2000, lembrando de 6 princípios, entre eles, redescobrir a solidariedade, ouvir para compreender, ser generoso. Eu acho que esses princípios nunca estiveram tão em voga. O mundo está exigindo de nós repensar padrões de consumo, formas de convivência e redescobrir a solidariedade. E por isso eu gostaria de encerrar com a última slide da minha apresentação, mas nem precisa voltar lá, Yuri, eu mesma vou falar sobre isso, que é a questão dos recursos educacionais em meio aberto, tão cara para a Unesco, é um termo cunhado em 2002 e consolidado por meio da Declaração de Paris em 2012, e que nos alerta para a importância de que materiais para ensinar, aprender, pesquisar, que estão em domínio público ou são publicados com a licença de propriedade intelectual, devem sim permitir a sua livre utilização, adaptação e distribuição. A Unesco acredita que o acesso universal à educação de alta qualidade é a chave para se construir a paz, o desenvolvimento social e econômico sustentável, e também o diálogo intercultural. E por isso nós insistimos tanto que o momento é sim de estarmos conectados todos, discutindo de que maneira consumimos o acesso à informação e de que maneira podemos disponibilizar os bens produzidos no conhecimento para todos, seguindo o moto das Nações Unidas, que é não deixar ninguém para trás. E tendo cuidado de nos perguntarmos sempre quem cabe no nós todos. Precisa, de fato, que caibam todos e ninguém fique de fora. Obrigada, e claro que eu estou à disposição para responder as perguntas do nosso público virtual. Obrigado, Marlova. Antes de passar para o Gonçalo, agradecer a presença, a gente tem aqui no nosso público, além das pessoas que estão assistindo o público externo, temos a ilustre presença da Dione Moura, que é a nossa diretora da Faculdade de Comunicação. Então, um abraço também para a Dione. E vou passar agora para o Gonçalo Madail. Então eu cometi um erro, achei que ainda era o Paulino. Ele era o anterior. Prazer em tê-la aqui, diretora. Obrigada. O Paulino foi diretor durante 2 mandatos, aí agora entrou a Dione. Muito bem, vamos trabalhar juntas, Dione. Paulino está na Alemanha agora. Gonçalo, agora é com você. Precisa ligar o microfone.
Agora sim, creio que me ouvem. Muito boa tarde a todos. Aqui já é uma boa noite em Lisboa. Na Alemanha, um pouco mais ainda, seguramente, mais uma hora que aqui. Estou a 4 horas de distância de vocês. Aqui são 19 horas. Bom, eu depois deste discurso da minha querida companheira Marlova, já estou encostado à cadeira, estarrecido, muito grato só por este momento que uma participante aqui classificou de inspirador. É isso, de facto, é uma inspiração. Precisamos muito desta inspiração. O momento pandémico que vivemos é absolutamente esclarecedor. Eu adiciono esta expressão ao discurso da Marlova, porque é profundamente esclarecedor no melhor e no pior, como é típico destes momentos que vincam, digamos, essa planície que é a atualidade. Do meu lado e do lado da visão de Portugal, e trazendo um pouco o testemunho, eu diria aqui mais profissional, no sentido que foi o convite feito para esta conversa convosco, gostava de fazer um pequeno preâmbulo, explicar-vos. Trabalho na RTP, Rádio e Televisão de Portugal, que é basicamente o serviço público de mídia em Portugal. Portugal não tem um regime federal como o Brasil, é um pouco mais simplificado também, obviamente com dimensões muito menores, é um país com 10 milhões de habitantes e, portanto, isso explica bem a dimensão que temos e, logicamente, uma vida profundamente atlântica, que atravessa séculos em conjunto convosco, mas também uma vida europeia ligada àquilo a que se ousou chamar nas últimas décadas de mundo ocidental. Esse mito cultural e urbano que a Europa gosta muitas vezes de afirmar perante o resto do planeta. Mas isso tem as suas vicissitudes e este é um momento que nos ajuda a esclarecer também isso. No caso da RTP, é uma empresa com 65 anos, sensivelmente de existência, tem desde 1957 um serviço e uma plataforma vasta que foi crescendo ao longo do tempo. Hoje é uma empresa que tem 6 canais de televisão, tem 6 canais de rádio e imensas plataformas online, seguindo o trajeto do progresso, logicamente, e também porque não deixamos de ser uma empresa que existe no mercado, e no mercado concorrencial. Ainda assim, a RTP vive um momento interessante nesse sentido, porque não lidera o mercado e confortavelmente não lidera porque se pode permitir a programar, divulgar e distribuir muitos conteúdos que, por vezes, não têm uma aparência concorrencial junto do mercado privado. Isso foi muito importante para chegar a esta história e ao momento de hoje. A RTP tem feito, ao longo do tempo, um trabalho junto da comunidade educativa com alguma preocupação, com alguma especialidade, mas nunca nada comparado com o momento a que chegámos devido à pandemia global que vivemos. A RTP tem um canal, a RTP2, dedicado à cultura e à educação, há cerca de 40 anos, onde tem uma programação diária muito dedicada particularmente ao pré-escolar. Não sei se este termo tem adaptação no Brasil, mas creio que sim. Portanto, estamos a falar dos 3 aos 5 anos de idade. Foi uma aposta muito forte nesta área, percebendo as necessidades da comunidade e percebendo que é daqui que nasce a base educacional. É o melhor ponto de partida que podemos ter. É o momento em que, normalmente, em Portugal, as crianças saem da esfera familiar para a escola. Eu diria que 90% ou 95% das crianças em Portugal têm acesso, felizmente, ao ensino pré-escolar, que é um ensino, acima de tudo, de uma abordagem à vida social, à vida do grupo, aos princípios e aos valores, antes de entrar na componente mais técnica da aprendizagem de matérias, de factos e de especialidades. Mas, além disso, tem, obviamente, marcas próprias no online, tem um portal, que é o portal Ensina, que tem, uma diversidade imensa de conteúdos online que podem apoiar e complementar o ensino presencial existente. Tem, obviamente, projetos lúdicos ou de ludismo educacional na rádio e na web, uma marca muito forte em Portugal chamada Zig Zag, que tem uma profundidade muito interessante junto da comunidade infantil em Portugal. E, portanto, esta é uma preocupação que vem de longe. A RTP também teve, nos anos 70, no final da ditadura em Portugal, que terminou em 1974, teve também uma experiência televisiva de educação. Uma experiência, obviamente, que visava, acima de tudo, encontrar a província, encontrar os mais distantes, que provinham de uma ditadura que se pautou em Portugal por uma coisa muito curiosa.
foi relativamente pouco sangrenta comparada com muitas ditaduras na Europa e no resto do mundo, mas foi particularmente estratégica na analfabetização, o que foi um domínio, enfim, hoje em dia quase vergonhoso para uma sociedade de hoje, conseguir dominar e ter um regime ditatorial que se impunha acima de tudo pela falta de educação na população. Este é um trabalho de décadas, estamos a falar de pouco mais de 40 anos, em que a taxa de ascensão social felizmente foi brutal. O país atravessou, obviamente, dificuldades desde 74, mas a adesão à União Europeia, uma série de passos, uma ligação mais estreita com a Europa, conseguiu puxar por nós, do ponto de vista cultural, e trazer-nos para uma média europeia, diria, sociocultural. Visto isto e posto isto, a RTP tem um simbolismo muito grande junto da diáspora, das comunidades lusófonas distribuídas pelo mundo. A RTP, Portugal também tem muitos imigrantes, enfim, distribuídos pelo mundo, tem muitas décadas de história de imigração também, tem muitas gerações, muitos países onde já existe uma segunda, uma terceira e uma quarta geração de descendentes portugueses, para além, obviamente, de uma ligação estreita com os países de língua e de expressão portuguesa, no qual, obviamente, estamos todos incluídos, família que eu considero pessoalmente que pode imperar e trabalhar muito mais em conjunto, de forma estratégica, porque é uma força motriz, obviamente uma força diplomática, política e económica, mas deve e pode ser uma força cultural e educacional ainda mais forte. Chegados a este ponto e chegados à pandemia, que aqui em Portugal aconteceu um pouco mais cedo, foi em março, nos princípios de março, que se verificou, enfim, os primeiros casos em Portugal assumidos e se pressentiu logo na segunda, terceira semana de março que era necessário um confinamento imediato. Foi aí que surgiu logo esta necessidade de trabalhar num projeto chamado Estudo em Casa, que também deixei aqui algumas imagens que o Yuri, se quiser, de forma caótica, desorganizada e aleatória, pode ir passando, mas vos passo a descrever de forma muito rápida. Eu dirijo um canal de televisão deste universo RTP, que é a RTP Memória. Eu diria que tem alguma proximidade com a TV Cultura no Brasil, mas também muito dedicada aos arquivos, muito dedicada à história, muito dedicada à preparação da atualidade perante o passado, ou enfim, através do passado e através da história. E tornou-se, evidentemente, o canal ideal para absorver uma emissão relâmpago, urgente, emergente, que o Ministério da Educação em Portugal decidiu investir. Eu recordo-me, para vos dar uma ideia, que em 3 semanas apenas tivemos um contacto com o Ministro da Educação que nos disse: o ensino presencial vai ser bloqueado, o ano letivo tem 3 meses ainda pela frente, o que é que podemos fazer na televisão para apoiar estes alunos em casa, independentemente das suas capacidades online? Em Portugal, a penetração do online ronda este momento os 80%, 90%, mas é precária, é um online que eu diria, como diria aqui a Mailova, há um passo muito grande a dar para que se torne a conectividade algo democrático, acessível, e em Portugal há um debate muito forte, que eu acrescentaria, que é o ser gratuito também. E para lá disso, compreendemos rapidamente com o Ministério da Educação que a RTP Memória tinha condições essenciais para isto. Porquê? Porque além de estar online, com emissões live simultâneas da televisão, tem uma distribuição não só por cabo, mas também por digital terrestre, portanto, o equivalente ao satélite. Portanto, chega gratuitamente aos últimos confins do nosso país, à última província mais distante do nosso pequeno território e, portanto, tem um grau de acessibilidade fantástico para implementar um projeto desta natureza. A preocupação era, obviamente, chegar ao último aluno deste país. Não temos ainda hoje a garantia de o ter conseguido, mas sabemos, pelo menos, que disponibilizámos a melhor plataforma para o poder fazer. O Estudo em Casa foi, então, criado desta forma. O Ministério da Educação ocupou-se de recrutar um conjunto de professores que preparassem aulas. Em conjunto connosco, desenhou-se um programa semanal, como se fosse o horário semanal de qualquer escola. Decidimos que cada aula devia ser constituída por módulos de 30 minutos. Porque, no fundo, são módulos complementares de apoio ao ensino. Não foi possível reproduzir a escola presencial, nem as suas matérias e os seus programas oficiais e homologados, em programas de televisão,
em 3 semanas apenas. Mas conseguiu-se com um espírito de sacrifício enorme, especialmente da parte dos professores e dos profissionais de televisão, maioritariamente já em teletrabalho na altura, o que torna o processo ainda mais heroico, eu diria. Conseguiu-se criar aquilo que neste momento estão a ver, que é um horário semanal, de segunda à sexta-feira, durante 3 meses, para complementar o ensino presencial, que neste caso tinha sido absolutamente congelado. A taxa de atenção e a adesão do público foi enorme, especialmente nos primeiros anos de escolaridade, com os pais preocupados, obviamente, com a ausência de escola para os seus filhos. Foi um tremendo sucesso em Portugal, inicialmente, e conseguiu criar-se um módulo muito simples, muito sustentável, com apenas um estúdio de televisão, com professores que nunca tinham tido nenhum contacto com a apresentação televisiva, não fizeram castings, não tiveram formação e que tiveram que lançar-se nesta pequena loucura de se prepararem para falar em frente ao país, para todas as crianças, pais, professores, enfim, a comunidade escolar. Este desafio teve os seus defeitos, teve as suas falhas no processo, logicamente, mas foi ganho com o tempo pela imensa vontade, antes de mais pedagógica, de compreender como é que se adapta uma aula regular para um módulo de televisão que fosse suficientemente sintético, resumido, mas que não perdesse o foco do que era as crianças estarem em casa. Portanto, não ter apenas, enfim, um compromisso pedagógico com as matérias, mas também um compromisso didático, psicológico, emocional com aquilo que as famílias portuguesas passaram a viver de um momento para o outro. Eu diria também, e não vos vou esconder, que não sendo nós a Unesco, nem tendo nunca essa dimensão, percebemos que a dimensão emocional, a dimensão da sustentabilidade familiar, a forma como as famílias em Portugal estão estruturadas, era determinante para sobreviver a este momento pandémico. E como tal, não só trabalhámos na acessibilidade, não só trabalhámos com os professores rapidamente para implementar matérias aprazíveis, funcionais, para serem assimiladas na televisão e na web, mas também preocupar em criar um clima de união nacional. Eu posso partilhar convosco que, graças aos contactos que a minha profissão permite, pessoalmente liguei à maioria dos grandes humoristas portugueses, dos grandes intelectuais portugueses, todos os que eu pude ter acesso, por antecipação, dizendo, olha, vai começar para a semana uma emissão nova, que tem um caráter, eu diria, experimental, com professores que vão ser expostos ao mundo e ao país, que têm pouco dormido para preparar estas aulas, que não têm preparação televisiva, e, portanto, vamos criar aqui, de certeza, muita matéria para comédia, para chacota, para gozo online, para escrutínio nas redes sociais. Por favor, vamos criar uma vaga de apoio, porque só assim eles vão conseguir. Não são profissionais de televisão, não tiveram tempo para tal. E, portanto, esta foi a missão que nós nos propusemos construir com uma comunidade de professores, de cerca de 80 professores, que desenhavam as matérias e depois metade deles ia lecionar e apresentar publicamente. Houve um trabalho de backup e um trabalho de exposição total. Chegados ao final do ano letivo, percebemos que a pandemia ia passar a uma outra fase, que era a da irregularidade, por vagas. Chegou o verão em Portugal, acabou o ano letivo, as famílias desconfinaram progressivamente, houve um relaxe e uma descontração, e chegados a esta fase em que tínhamos que voltar ao mundo profissional, laboral, ao mundo funcional das famílias, sem confinar, decidimos continuar com o projeto, afinando, melhorando, tentando combater os pequenos erros naturais de um processo que nasceu de uma forma tão emergente, para agora nos lançarmos em permanência, acompanhar o ensino presencial, que neste momento está a acontecer em Portugal, leva 1 semana e meia, e até agora sem grandes dramas, felizmente, para acompanhar em definitivo, de forma definitiva, nos próximos anos, este ensino. Nós compreendemos que, mais do que tudo, não nos poderemos nunca substituir à escola, para não falar do ambiente social e da importância social da escola como meio de integração, mas também decidimos que devemos apoiar e complementar. Foi um trabalho enorme feito com parceiros, com empresas que produzem conteúdos, algumas que vendem conteúdos, enfim,
de online para apoio às matérias, conseguir parcerias para que disponibilizassem esses conteúdos nas nossas aulas, e, portanto, foi um trabalho imenso nesse aspecto para ter agora um ano letivo em paralelo com o ensino presencial permanente no serviço público de televisão em Portugal. Televisão e de mídia, porque tem derivações na rádio, tem derivações online. Posso também dizer-vos uma coisa muito, muito interessante que a pandemia trouxe, que além de ser muito esclarecedora para aqueles que têm estrutura familiar e para os que não têm estrutura familiar e socioeconómica, foi também esclarecedora noutra aproximação, na aproximação entre gerações. Porque tivemos muitos, depois do nosso estudo de mercado, tivemos muita gente nas comunidades imigrantes, especialmente nos países africanos, onde a língua portuguesa como língua oficial corre riscos de erosão, em alguns casos. Tivemos também uma adesão enorme destas comunidades que se aproximaram disto não com a mesma responsabilidade escolar, mas porque se aproximaram da língua portuguesa, porque se aproximaram daquilo que se pode considerar uma cultura geral mínima e, portanto, chegámos às classes etárias mais velhas também, que veem, por exemplo, os conteúdos de história, de geografia, de línguas, até da própria língua inglesa, alemã, francesa, e encararam, digamos, como de uma forma lúdica, que este conhecimento lhes deu companhia, lhes deu um regresso ao exercício mental, porque estavam, obviamente, muitos deles na inércia do confinamento, que é também uma outra perigosidade que existe neste tipo de processos tão agressivos do ponto de vista social. Esta foi, grosso modo, a experiência que tivemos e que estamos neste momento a viver, e o contributo que eu gostava de trazer aqui. Não deixo, obviamente, de dizer que nós assistimos com grande preocupação ao que acontece no mundo, por uma razão muito interessante. Portugal é um país pequeno, e os países pequenos, ou os mais pequenos, estão, por natureza, mais atentos aos países grandes. Estão mais atentos ao mundo, até por necessidade. Acompanhamos o que acontece no Brasil e não pensem, pelo facto de vivermos na Europa, não sofremos dos mesmos dramas, alguns com dimensões diferentes, mas continuamos a ter assimetria cultural, continuamos a ter desigualdade social, continuamos a ter isolamento em plena Europa, num país com um território tão pequeno. Como é que é possível? Mas é possível. E, portanto, também percebemos que a via do ensino aqui traz uma outra coisa, traz aproximação social, traz contacto com uma realidade, traz exercício mental, e isso tem sido a melhor das experiências que nós temos tido com este projeto educacional do estudo em casa. É perceber que ele vai muito mais além do que complementar o estudo escolar. Vai, de facto, atravessar, acima de tudo, todas as dificuldades e todos os desafios sociais com que nos encontramos. E, portanto, vemos o Brasil com enorme preocupação, temos as nossas opiniões, como devem imaginar. Também nós cá temos desafios, eu não diria se calhar com a proporção que o Brasil sofre, desafios políticos, desafios económicos, desafios sociais, mas continuamos a viver longe dessa estabilidade e dessa igualdade que tanto gostam, que tanto se atribui à Europa como um todo, e isso não é assim tão verdadeiro. A Europa é um tabuleiro extremamente diversificado. É uma pequena maravilha que é num espaço de território tão curto, conseguir ter tantas identidades, com tanto tempo de existência, mas também com muitas clivagens, e acima de tudo com uma coisa que é surpreendente, que nós hoje em Portugal sentimos, que é uma sensação de que como é que foi possível este retrocesso. E este retrocesso este retrocesso social e político, que em Portugal também acontece, também se verifica. Isso dá-nos uma lição ótima de percebermos que todas as conquistas que fizemos só se estabilizam com estruturação, com contacto, com sustentabilidade, como diz a minha querida companheira Marlova. Não vai de outra forma. Não adianta conquistar e ter por uma vez. Daqui a uma década está perdido de novo. E eu sou muito sensível a estes convites, porque estamos a falar para uma comunidade que eu espero que venha a tomar conta de nós muito em breve. Vocês são os próximos a tomar o poder. E, portanto, é muito importante que ouçam estas palavras. Eu não diria tanto as minhas, que são se calhar mais específicas, mas particularmente as da Marlova. Espero mesmo que sim. E, portanto, por agora me fico para já e espero que me tenham compreendido. Compreendemos, sim. Nem precisei te interromper por alguma expressão que a gente não entendesse, porque eu, pelo menos, entendi todas as expressões, né?
Vamos passar agora para a Mara, que vai fazer um apanhado aí dos comentários que foram feitos no nosso chat. O microfone. Ainda não. Calma aí, deixa eu ligar seu microfone aqui. Tá, peraí. Tenta de novo. Não, peraí. Vai. Ainda não. Olha, Mara, olha embaixo, tem uma barrinha e vê se por acaso o microfone não está mudo. Não? Ixi, não, então deixa que eu faço Gonçalo, aqui. tu está mudo. Queria dizer que nós já ouvimos a voz da Mara hoje. Ela existe. Posso confirmar para a nossa audiência. Mas vamos lá aqui, ó. Ai, tem horas que a tecnologia... Oi. Tá dando para ouvir agora? Oi, agora tá? sim. Ah, que bom. Bem-vinda de volta. Boa tarde, gente. Obrigada. Então, tem duas perguntas aqui para os dois. Eu vou começar com a pergunta do Luigi, que é como a alfabetização midiática pode ser aplicada em escolas de ensino básico de maneira a incentivar não só uma leitura crítica de combate à desinformação, mas um protagonismo estudantil nos meios de comunicação. Mara, eu acho que a gente pode fazer o bloco das perguntas. Acho que é melhor. Mara, tua voz falhou para mim. Eu posso te pedir para repetir? Claro. Como a alfabetização midiática pode ser aplicada em escolas de ensino básico de maneira a incentivar não só uma leitura crítica de combate à desinformação, mas um protagonismo estudantil nos meios de comunicação. Aí vocês querem que eu faça logo outra? Eu acho que é melhor a gente fazer um bloco de 3, e aí a gente vai, se o Gonçalo estiver de acordo, a gente vai respondendo. Tá bom. Aí a outra também é para vocês dois. A Mariana que fez. Ela falou assim: com o ensino remoto emergencial, as famílias têm sido desafiadas a assumir um importante papel no processo de ensino-aprendizagem. Quais são as perspectivas e desafios dessa função mediadora dos familiares? Essas são as duas para os dois. Se vocês quiserem, depois eu faço as outras, que é individual. Então, acho que a gente pode começar com essas e... Quer começar, Gonçalo? Por favor, primeiro as senhoras. Bom, duas perguntas, né, super inteligentes, oportunas. Obrigada aí por esse público participativo. A primeira em relação à alfabetização midiática no ensino básico, né? Bom, o programa de alfabetização midiática da Unesco, ele visa também formar os professores. A ideia é que possamos trabalhar com os professores e consideramos, como eu disse aqui, que isso é uma habilidade fundamental, né? Então, nós vemos, por exemplo, que na própria nova Base Nacional Curricular Comum, a alfabetização midiática ela já está contemplada em diversas áreas da nova base, seja nas competências gerais ou nas habilidades específicas. Na nova base, a alfabetização midiática visa entender como que a gente pode utilizar e criar informação de maneira responsável. Entre as 10 competências gerais presentes no documento, justamente a que diz respeito à cultura digital,
ela prevê, se eu não estou equivocada, eu não lembro o texto exatamente, mas prevê que o aluno seja capaz, né, de compreender, utilizar, criar tecnologias de informação e comunicação de uma maneira crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais. Então, a própria ideia de que os alunos devem saber analisar uma notícia e o professor tem que ser facilitador dessa análise, tem que ajudar que o aluno possa ler, refletir e compreender, que não seja simplesmente mero reprodutor ou receptor daquela informação, né? Questões mais complexas, como a análise, a produção das notícias, as reflexões sobre o próprio papel da publicidade, essa compreensão mais ampla sobre o que eu falei aqui, que é essa infodemia, esse ambiente da desinformação, e que a pandemia, infelizmente, acelerou, porque nós nunca vimos tanta desinformação circulando. Então, isso são habilidades que estão contempladas no campo jornalístico, midiático da Base Nacional para o Ensino Fundamental 2, por exemplo. E, como eu falei aqui, nessa era de desinformação, nós temos que pensar em como desenvolver habilidades de comunicação de maneira transversal. A leitura crítica da própria mídia, ela ajuda numa análise das informações, ela permite que as crianças, adolescentes e jovens possam interpretar melhor os conteúdos que chegam até eles. A ideia é que essas crianças, adolescentes e jovens possam, sim, desenvolver habilidades para saber diferenciar os conteúdos e sejam mais ativos e críticos, porque isso vai impactar, inclusive, no seu processo de conquista da cidadania, no desenvolvimento de cidadãos que são mais participativos e mais críticos. A habilidade de ler e analisar uma notícia é, sim, uma tarefa que pode ser ensinada. E os professores também precisam ser devidamente treinados para isso, tendo um papel ativo, né? Espero ter sido clara, também não quero falar demais. Em relação à segunda questão, que é a participação dos pais, que eu acho? Eu tenho aqui comigo esse novo protocolo que a Unesco, Unicef e a Organização Mundial da Saúde acabam de lançar para a volta às aulas. O que nós vemos? Eu adorei conhecer a iniciativa da RTP e a forma que o Gonçalo nos contou, né, sobre fique em casa, aprenda em casa, educação em casa, com o papel inovador que os professores tiveram que assumir. Nós sabemos que é desafiador para os professores. Tem pessoas que nascem com a habilidade da comunicação e tem pessoas que têm dificuldade, que quando vem uma câmera, paralisam. Então, pode ser o melhor professor do mundo, que às vezes ele não conseguirá dar aula remotamente, né? Então, eu também me coloco um pouco com empatia no lugar dos professores. E me coloco com muita empatia no lugar das famílias. Eu acho, né, tu nos pergunta, Mariana, sobre as perspectivas e desafios disso que tu chamou função mediadora. Eu acho que tu escolheu muito apropriadamente o termo. É uma função mediadora, porque as crianças, elas estão sobremaneira impactadas pela pandemia, e quanto menores, mais impactadas pela ausência dos amigos, pelas fantasias e medo, pelo estresse mental. Nós vemos hoje já as primeiras pesquisas que mostram que as crianças estão sob forte estresse por não poder ir à escola, sobretudo aquelas que têm algum tipo de deficiência, ou espectro do autismo, ou algum transtorno de déficit de atenção, essas estão ainda mais impactadas. E quanto menores as crianças, maior o desafio dos pais. Então, eu acho que muitos pais, assim como muitos professores, também não estavam preparados
para assumir essa função mediadora, e tiveram que fazê-lo. E muitos tiveram que fazê-los, no caso aqui do Brasil, tendo que trabalhar em casa, ou tendo perdido a renda familiar, ou precisando sair de qualquer maneira para garantir a renda familiar, porque não vamos tomar o exemplo das famílias de classe média. Vamos olhar para toda a composição social e econômica brasileira. A Unesco tem um programa do qual me orgulho muito, que é o Mães da Favela, em parceria com a CUFA, a Central Única das Favelas, e é fantástico ver o que essas mães estão fazendo em tempos de pandemia, em casas pequenas, poucos cômodos, um computador para todos, às vezes nenhum computador, às vezes um único aparelho celular, roteando entre os filhos, um pacote de dados com limitações. Então, eu acho que o momento, como eu disse aqui, é de empatia, é de redescobrir a solidariedade. E eu acho, sim, que a escola pública e a universidade pública, não vamos esquecer que nós estamos no ambiente da UNB, estão sobremaneira desafiados. Tem que imediatamente dar resposta, não podem se omitir. Não podem esquecer que tem uma função pública. E precisam, sim, né, estar atentos que qualquer omissão terá um preço muito alto. O momento é de estar presente, é de descobrir maneiras de encontrar esse aluno. Eu acredito que a UNB, é ausência de conhecimento meu, mas acredito que a UNB esteja pensando programas para os alunos que têm dificuldades de conectividade ou dificuldades, né? Tenho certeza que sim, imagino que sim, até por conhecer a reitora Márcia e o perfil dela, acredito que estejam preocupados com isso, mas gostaria de citar um exemplo que eu conheço, que é o da UFRJ, que usou parte do recurso do auxílio, né, de assistência ao estudante, para um programa de compra de equipamentos. Então, eu acho que o momento é fundamental para que cada um assuma o seu papel. Pais e mães estão desafiados, mas a escola pública está desafiada, a universidade pública está desafiada, e é hora de se dizer, aqui veio, né? Onde cada um cumpre o seu papel e não se furta de estar ali fazendo a sua parte. Eu não vou, dificilmente vou dizer algo mais importante e novo do que a Marlova disse. Posso acrescentar aqui, voltando aqui à primeira questão, primeiro e antes de tudo. No caso português, esta questão da alfabetização mediática, ela tem sido incluída curricularmente e de forma gradual no ensino básico, através essencialmente de uma disciplina que é a de cidadania, onde a preparação e a literacia mediática ocupam um espaço enorme, progressivo ao longo do ensino básico, logicamente, e portanto ela existe, está eu diria até em boa progressão. Contudo, tem desafios. Porquê? Porque o processo tecnológico operativo de lidar com os mídia e com os dispositivos avançou demasiado rápido em relação à evolução cultural intergerações. E, portanto, o que pode acontecer aqui é haver muitas vezes um hiato de evolução, e é exigida à própria classe de professores que tenha essa preparação, quando eles são muitas vezes mais distantes por motivos geracionais. E, portanto, foi um desafio enorme, porque é preciso preparar os professores, como disse a Marlova e muito bem. Tudo tem que começar pelos professores e pelas famílias em casa, logicamente. Mas olhando apenas para o aspecto do ensino, o desafio está em correr contra o tempo para que a classe professoral tenha essa preparação, para então haver, eu diria, um histórico, uma maturação do que pode ser esta disciplina de cidadania ao longo do ensino básico. Depois ela enfrenta também outro desafio, é que ela tenta fazer aquilo que a Marlova explicou e muito bem, que é uma cultura de um pensamento crítico, e um pensamento crítico só decorre da literacia, é óbvio e natural, é uma equação linear matemática, diria quase, e acontece que ela muitas vezes é posta em causa pela própria desinformação. Vos dou um exemplo. Em Portugal corre um debate muito agressivo nas redes sociais, porque algumas das temáticas da disciplina de cidadania falam da identidade de género. E as classes mais conservadoras,
a meu ver, as classes menos informadas, mais oportunistas do ponto de vista de uma dinâmica populista de recorrer ao imediato e tornar o imediato, o tema imediato, dominar por completo o espectro das notícias em Portugal, está dizendo que está a ser aproveitado este discurso da identidade de género para passar uma ideologia de esquerda ou de extrema esquerda em Portugal, que dá uma primazia demasiado forte às minorias e que é preciso não esquecer a noção de território, a noção de pátria do ponto de vista conservador e, portanto, é a própria disciplina, um sinal de modernidade e de avanço a ser posta em causa por aquilo que ela própria quer ensinar. E isto é dramático, é um desafio muito grande que temos em mãos. Olhamos ao programa das próprias disciplinas e, do ponto de vista teórico, parece-nos, a nós, cidadãos minimamente informados, evidente. No entanto, obviamente que pode haver professores, sala a sala, aula a aula, que podem ter as suas interpretações. É matéria subjetiva. E pode haver erros, absolutamente. Mas há um aproveitamento mediático grande por dizer, como houve erros de alguns professores, termine-se e acabe-se com a disciplina. E nós sabemos que também pode haver um professor a lecionar mal uma ciência exata. E o que vamos fazer? Terminar com a disciplina? Não faz sentido. É preciso apoiar a comunidade dos professores, não é? Porque os erros não existem apenas numa disciplina de cidadania ou sobre o tema da identidade de género. Os erros podem acontecer numa aula de alemão. Um erro gramatical numa aula de português. E, portanto, como se pode ver, eu dou este exemplo apenas que me parece paradigmático, que é uma luta contra uma disciplina que tenta precisamente disseminar essa luta, perceber que não faz sentido essa luta e que os temas avulsos e isolados, que é uma técnica, obviamente, do aproveitamento populista mediático, os assuntos avulsos, sem contexto, sem enquadramento, não têm análise crítica possível, não é? Logicamente, porque não têm enquadramento. E, portanto, esse é um desafio. E muito irónico, tristemente irónico, que tem acontecido em Portugal. Não está em causa a existência da disciplina, mas só o simples facto de ser debatido este dilema já não é um bom sinal só por si e é fruto dos nossos tempos. Em relação à segunda pergunta, eu diria que também me parece muito interessante e do qual nós tivemos a mediação familiar, ou no fundo, como é que o ensino à distância pode dar esse contributo. Eu diria que pode dar esse contributo a 2 níveis. Ao nível, primeiro e antes de tudo, da acessibilidade e dos dispositivos. É preciso literacia para os próprios dispositivos, antes de tudo. Porque senão o que pode acontecer, não diria numa criança de 6 anos, mas até na classe média, um adolescente domina os dispositivos em casa como os pais nunca vão imaginar. E, portanto, logo aí há pouca partilha, porque há pouca partilha temática de conteúdos, há pouco debate, porque também há pouca partilha e uma discrepância enorme na partilha dos dispositivos. E, portanto, eu isso acho que é um primeiro desafio do progresso e do desenvolvimento também em Portugal. Falta chegar a conectividade a muita gente ainda, ou falta chegar a uma conectividade, eu diria, até talvez o problema seja mais esse, uma conectividade estável, decente, mínima, razoável, para um contacto minimamente decente com o mundo mediático. Claro que depois há também um desafio que está por trás, digamos, que é o ensino, e a ideia que eu tenho do próprio ensino caminhava no sentido contrário daquilo que teve que acontecer com a pandemia. O ensino tem sido, ao longo destas últimas décadas, e há muito estudo sobre isso, esta comunidade de alunos, professores e mestrados que aqui estão saberá falar do tema muito melhor que eu, mas todos sabeis seguramente que o ensino caminha muito mais para a qualidade expositiva, para a dinâmica, para a articulação, até para o ludismo, que é tão importante nos primeiros anos, não é? E, portanto, esse é o outro desafio e que o ensino à distância não contribui da melhor forma, logicamente. Eu acho que o ensino à distância tem que ser encarado como um complemento, como uma ferramenta de apoio, que pode ajudar não só do ponto de vista temático, mas pode ajudar na aproximação dentro da família, logicamente. Para isso tem que haver, de novo, literacia. Obrigado, Marlova. Obrigado, Gonçalo. Antes da Mara fazer as últimas perguntas, o último bloco de perguntas, eu vou deixar 2 também, né? Então, a Marlova começou a falar um pouco dos algoritmos, né? Que isso foi, na nossa pesquisa, foi algo muito presente na fala dos professores, né? Olha, a gente cria perfis nas redes sociais da escola, né?
Então, cria perfil no Instagram, faz live, posta imagem, utiliza muitas vezes... Tem professores até que são... que já fizeram alguns cursos de edição de imagens ou de vídeo também, então, esteticamente falando, tecnicamente falando, fazem os melhores produtos, mas, ao que tudo indica, os algoritmos não mostram tanto conteúdos educativos pedagógicos. Então, eu posso dar, inclusive, o meu relato pessoal, né? Então, eu posto, digamos, uma foto numa festa, 50 comentários, 200 curtidas, aquilo tem um engajamento muito grande. A mesma pessoa, no mesmo perfil, posto, por exemplo, uma foto do livro que eu estou lendo. Aquilo ninguém... E não é que as pessoas não gostam do conteúdo, elas depois comentam, olha, Yuri, eu nem vi a sua postagem do livro que você comentou, porque pro algoritmo lá, e teve uma pesquisa recente que saiu, parece que vazou a informação do algoritmo do TikTok, né, que que ele mapeia se você tem, por exemplo, um tijolo aparente, né, que aquilo é pobreza, ou se a pessoa é gorda, então o algoritmo já esconde, pobreza ou gordo já esconde, né, então para vocês falarem um pouco dessa questão dos algoritmos, foi muito comentado pelos professores na nossa pesquisa. A outra é sobre a questão das plataformas públicas ou privadas, né? Eu estava vendo aqui a notícia lá do Rio Grande do Sul, né? Por exemplo, com 70 mil conexões, né? Ou seja, vários estados estão tendo problema com isso. Como as pessoas não têm conexão, o estado tem que entrar comprando pacote de dados ou chips, né? E aí, no caso do Rio Grande do Sul, o estado contratou 70 mil conexões por 8 milhões e meio, né? O que significa pagar R$ 121 por usuário em um plano de internet que só acessa um aplicativo, o que acaba, inclusive, também prejudicando o próprio trabalho docente. Então, se você acessa só um aplicativo, você fica restrito com materiais que você, por exemplo, pode mandar para os alunos. Então, é um alto gasto por uma meia internet, por assim dizer, né? Então, são as minhas duas perguntas que eu coloco aí antes da Mara, para quem eu passo agora, fazer as demais. Agora vocês estão me ouvindo? Oi? Ah, tá, que bom. O Vitor Hugo fez uma pergunta que vai ser quase igual a da Thais Ellen, então eu vou ler as duas que eu acho que vocês vão ter que responder com o mesmo sentido. A Thais Ellen perguntou quais as consequências para a saúde das crianças que tiveram que se adaptar subitamente a um estudo à distância, e as famílias. E o Vitor Hugo perguntou que, em meio a esse tempo atípico que estamos, o aluno teve que, emergencialmente, lidar com atividades mais autônomas. Qual a consequência e benefício disso para o futuro da educação comunicativa? Aí eu vou ler a outra pergunta, que é da Suzana, que é para o Gonçalo. O senhor acha que o estudo em casa pode ser usado como apoio ao ensino presencial em nosso cotidiano? Muito bem. Marlova, por favor. Bom, obrigada. Eu acho que a saúde, não só das crianças, mas de todos, está bastante impactada pela pandemia. Ou porque nós estamos mais em casa e isso nos impede de fazer exercícios físicos com a frequência que gostaríamos, ou porque nós temos a preocupação com a contaminação e saímos menos, tomamos menos sol, caminhamos menos. Acho que tem uma questão emocional significativa, importante. Acho que, de uma maneira geral, as pessoas ficam muito angustiadas. Eu acho que tem um impacto na saúde mental também. E claro que as crianças, não podemos esquecer, são seres em desenvolvimento e não têm o repertório que os adultos têm para enfrentar uma situação desafiadora dessas. Então, na saúde das crianças, o impacto é ainda maior. Paralelo a isso, a capacidade de concentração e de atenção frente a uma tela para a situação, por exemplo, de alfabetização, é pequena, é diferente de um adolescente ou de um jovem que tem mais capacidade de entender o que aquele momento significa e, portanto, ficará mais ali. Então, existem consequências e, num efeito perverso, elas se
reproduzem, porque é o impacto de estar privado de ver os amigos, de ir à escola, do afeto, do cotidiano da sala de aula, do professor, dos amigos, das atividades no playground, da correria, dos brinquedos. Não podemos esquecer, não falamos disso ainda hoje aqui, mas a própria questão da merenda escolar, ela é extremamente importante. Tem famílias e crianças para quem aquela é a refeição mais importante do dia. Então, a nutrição também está impactada. E por isso é o momento de dizermos que é imperioso discutir a volta às aulas. Porque se os bares podem abrir, se os restaurantes podem abrir, as academias, os salões de beleza, as escolas e a universidade também tem que abrir. Tem que comunicar o calendário, tem que falar com a comunidade acadêmica. O que a Unesco tem recomendado, inclusive, são os 3 Cs: coordenar, comunicar, né, e copactuar. É preciso ter um pacto entre todos, é preciso que isso seja um esforço coordenado, e é preciso comunicar como vai ser feito. Eu me assusto quando eu vejo que muitas vezes há silêncio absoluto, né? Eu acho que não é o momento de ficarmos em silêncio, o momento é de falarmos, o momento é de comunicarmos, o momento é de dizermos como será feito, porque as consequências são, sim, muitas, sobretudo sobre a saúde mental das crianças menores, mas não vamos subestimar as consequências para adolescentes e jovens, que estão numa fase da vida onde a socialização ocupa um papel fundamental. Então, eu acredito que isso tem, sim, um impacto, isso impacta sobremaneira as famílias, porque as famílias também precisam lidar com tudo isso, e estão pais, mães, ou muitas vezes a mãe sozinha, chefe de família, tendo que lidar também com seus desafios, da sobrevivência, da empregabilidade. Então, o momento é desafiador, exige resiliência, muita coragem, mas também otimismo e fé, né? Para encarar e saber que isso vai passar, que nós precisamos de sistemas educacionais mais resilientes, que nós precisamos, sim, de gestão de risco e de boa comunicação. A comunicação nunca foi tão importante, né? E para comentar o que tu para responder o que tu comentas, Yuri, em relação à questão dos algoritmos, né? Eu mencionei aqui logo no início o documentário O Dilema das Redes, né? Que em inglês é The Social Dilemma, disponível no Netflix, recomendo fortemente que assistam. A verdade é que há um controle. Esse algoritmo não tem vida própria nem espontânea, né? Há alguém controlando para que ele seja assim. Quando você acessa um site e diz, utilizamos cookies, se você prosseguir, você concorda? É o fim. A sua chance de escolha acabou. A partir dali, o algoritmo atuará na sua vida. Se você pesquisou que quer comprar uma geladeira, essa geladeira vai te atormentar até o fim da tua vida. Se você olhou uma página de um cinema, ele vai te mandar programação até a sua morte. Se você, por acaso, foi a uma festa, essa é a imagem que importa. E o que você lê conta bem menos. Marluva, se você me permite um parênteses, parece que até o Word anda sendo espionado, porque as coisas que eu estou escrevendo na minha dissertação, ou seja, eu estou no Word escrevendo a dissertação e as redes sociais falando, olha, a universidade tal pesquisa isso aí, venha para a universidade, venha para o Canadá, que o Canadá pesquisa isso aqui. Eu falei, não, peraí, eu não falei, não pesquisei, eu escrevi no Word. A gente, em algum momento, pode até estar sendo espionado mesmo, né? Como George Orwell em 1984, ou a ideia do Big Brother, né? Não sabemos ainda, mas eu não tenho dúvida de que as implicações éticas do uso da inteligência artificial são, para mim, um dos grandes temas do momento, e eu fico muito feliz
que a Unesco esteja, no momento, organizando a consulta, inclusive com os países membros, sobre o tema. Porque vai chegar um momento em que o algoritmo vai decidir quem vive e quem morre, né? Se tu tiver um carro pilotado remotamente, sem uma pessoa que possa decidir se ela atropela alguém ou não, isso será uma decisão do algoritmo. E a nossa obrigação é projetar futuros, né? Uma das funções da Unesco é também ser um laboratório de ideias, um catalisador da cooperação internacional, e nós temos um campo muito grande de estudos prospectivos, porque a educação, nós dizemos, ela é um jogo no presente, mas ela é a preparação para o futuro, né? Então, não podemos esquecer da nossa responsabilidade também com o que fazer educacional. E por isso eu abri dizendo sobre a importância de formar mentes críticas para tempos críticos. Não podemos ignorar o tamanho do desafio que temos diante de nós. Precisamos honrá-lo e responder à altura. Olha, eu junto-me completamente às palavras da Marlova também, e do Yuri, logicamente, e também recomendo vivamente o Dilema Social que está na Netflix, que acho que é muito esclarecedor, particularmente porque tem testemunhos de pessoas que participaram no processo inicial da construção e, portanto, têm uma noção daquilo que era o potencial ou daquilo que era uma ferramenta em potência. O algoritmo é também uma ironia da nossa própria capacidade como seres humanos de invenção. Uma ironia que começa, primeiro, com ferramentas de conectividade e uma ilusão de que o mundo está tão ligado, para que no fim disso tudo, graças a uma estratégia de tratamento individual, de uma ilusão de personalização, nos fecha do mundo. Nos fecha do mundo precisamente pelo que a Marlova diz, porque nos dá uma impressão baseada no nosso próprio perfil. Ora, isso é o pior princípio para um pensamento crítico, porque um pensamento crítico e a literacia traz o conhecimento da diferença, daquilo que não fazíamos ideia, dos mundos que não conhecemos, dos mundos que já existiram e que nos ultrapassam, dos mundos que poderão vir graças aos que já existiram, inclusivamente daquilo que é o nosso contacto com a diferença, com aquilo que não fazemos ideia, com aquilo que nos transtorna, com aquilo que nos incomoda, não é? E essa ideia, como muitas vezes temos em Portugal, diz-se muito que é vamos tornar o populismo mudo, porque se não lhe dermos importância, ele não existe. E, na realidade, faz uma outra coisa, que é ajuda a perfilar ainda mais. Nós temos que compreender que eles existem, nós temos que perceber que eles estão cá, que há violência agressiva na internet, que há notícias falsas ou desinformação generalizada. Nós temos que ter um grau de exposição a esta diferença para percebermos que ela existe, primeiro e antes de tudo. Porque o algoritmo traz precisamente isso, traz uma ideia de controle profundamente confortável que tem a ver com uma mundividência de cada um de nós, que é feita à nossa própria medida. E isso retira completamente a nossa capacidade de compreender que há temas dos quais discordamos profundamente, que nos repugnam, que nos incomodam, e como também há temas que não conhecemos por completo, não fomos expostos à diferença. E isso é altamente perigoso porque alisa aquilo que pode ser as pequenas rugas culturais que existem no mundo e a diversidade que o mundo tem. O mundo é feito dessas rugas, não é uma textura plana de uma só nação, uma só ideologia, uma só filosofia e um só modo de vida. E, portanto, é muito, muito perigoso, muito, muito irónico, porque foi esse desenvolvimento, essa abertura, essa globalização ao mundo que nos trouxe precisamente agora, ironicamente, esta capacidade. Isso tem uma influência brutal na educação, porque a educação é o passo a seguir, que é uma espécie de ideologizar esta ferramenta, como este exemplo que vos dei da igualdade de género em Portugal, mas que pode acontecer na cultura brasileira, com a história do Brasil, com a forma como é contada a ditadura, com esta permanente tentativa dos poderes pelo mundo fora de reprogramar a história para que a sociedade tenha um determinado perfil. Se até aqui era um intento que vinha de cima dos grandes poderes, agora está disseminado e tornou-se um modo de vida para nós próprios, que estamos quase biónicos, havia um estudo incrível que dizia que nós passamos dos 365 dias do ano
passamos minutos apenas a mais de 50 centímetros do nosso dispositivo. Portanto, isso torna-nos praticamente biónicos. Não está ainda dentro da nossa pele, mas funciona como tal, não é? E já acontece como tal. E ele traz vícios físicos. Todos nós temos, como o cigarro e o chamado vício das mãos e da boca, também temos o vício do botão e do telemóvel. E essa ideia, essa ilusão de que estamos a comunicar e que isso tem um impacto direto na nossa vida real. Ora, os impactos diretos na vida real existem, mas têm-se demonstrado muito perigosos, com os ajuntamentos, os ativismos agressivos, a intolerância generalizada. E, portanto, o desafio é enorme a esse nível eu resumo sempre isto, é uma ironia triste, muito, muito grande a que vivemos, nesse sentido, muito perigosa. E se pensarmos um pouco no que é, para já, está no domínio da informação, imaginem com o 5G quando chegar ao domínio dos objetos. Porque não é só o mito assustador de que o nosso fogão em casa funciona sozinho, ou o gás tem uma fuga deliberada por um hacking, não é? Dentro da nossa casa. É uma indústria química, é um hospital, é um acesso a uma base de dados que põe as máquinas de medicação, os instrumentos cirúrgicos a funcionar sozinhos. E, portanto, isso é muito, muito perigoso. Nada disto se combate sem essa noção crítica, sem essa ideia de que nós temos que enquadrar. Temos que enquadrar a diferença, compreendê-la, contextualizá-la e aí sim, pela partilha, tomar uma posição. É normal, temos opiniões, somos irregulares e subjetivos. Mas não pode ser apenas uma condição inata, opinar. Não pode. Ela tem uma formação por trás dela, não é? E essa formação está posta em causa de uma forma tão elegante, tão cosmética, que é, basicamente, não nos incomodar perante a diferença, trazermos aquilo que nós, obviamente, procuraríamos. E isso é muito, muito perigoso. Por outro lado, o estudo em casa ficará como para o futuro do ensino presencial à distância em Portugal. Sim, espero eu. Espero pelo menos que fique uma espécie de pequena torre de Babel criada no mundo digital, disponível, para que sirva de complemento. E esta palavra para mim é muito importante, porque não é uma substituição, é um complemento ao ensino presencial, que traga não só esse apoio no estudo, mas que traga uma outra coisa, que é essa tal dinâmica familiar e essa partilha em casa de conhecimento. Eu dou-vos um exemplo. A disciplina, de todas as disciplinas do ensino básico, que não é tão diferente assim do que existe no Brasil, e vocês conhecem a diversidade das línguas, das ciências sociais, das ciências exatas, a disciplina que mais funcionou durante o período do confinamento foi a educação artística, porque era mais dinâmica e porque permitiu que pais, filhos, amigos dentro de casa, enfim, familiares, operassem em conjunto. E isso fez toda a diferença. Não foi meramente um megafone unidirecional, não é? Criou dinâmicas. E isso acompanha a tal ideia de um ensino cada vez mais lúdico no sentido não apenas só do entretenimento, lúdico no sentido de um aprender brincando, brincar aprendendo, exercitando, e isso precisa da prática social, e é emergente e urgente que a prática social se imponha no ensino e nos métodos de ensino, porque está mais do que comprovado que é por aqui que o tal pensamento crítico se desenvolve, porque na prática social há diferença, há discórdia, e portanto isso é uma prática que não se pode perder. Tem que começar na base e dar tempo ao professorado em geral para acompanhar também, porque tem que haver essa compreensão para com eles. Foram obrigados exatamente da mesma forma a serem os que a explicam, que não é nada fácil comparado com aqueles que estão só a receber e a assimilar. E, portanto, o desafio é grande, mas esperamos continuá-lo. Obrigado, Gonçalo. Estamos chegando agora ao final do nosso debate sobre comunicação e educação. Eu queria, então, abrir, basicamente, para Marlove e o Gonçalo fazerem as considerações finais. Temos aí muitos desafios pela frente, né? Algo que a gente sempre tem debatido em comunicação comunitária, que essa temática não se encerra na pandemia, né? A pesquisa, nós não começamos na pandemia, nem existia coronavírus ainda, porque a comunicação e a educação tem uma série de desafios, como professores se comunicam com outros professores, como eles se comunicam com os alunos, como os alunos se comunicam entre si. Apareceu bastante também na nossa pesquisa os perfis extraoficiais, por exemplo, que muitas vezes são
muito maiores do que os perfis oficiais das escolas, né? Então você tem lá o perfil no Instagram oficial da escola e você tem o perfil extraoficial que algum aluno criou, com piadas, com memes, e isso pouca gente discute, né? O tipo de conteúdo que está circulando nesses perfis extraoficiais, que são 3, 4, 5, 10 vezes maiores, com um público muito maior dos alunos nesses perfis extraoficiais. Então, ou seja, isso é discutir comunicação também. Os governos, no geral, pouco discutem isso. O uso, né, das plataformas, então, o WhatsApp, por exemplo, muitas vezes é utilizado para comunicação com os pais, com os alunos, se cria grupo, se não cria grupo, isso tem aparecido em vários problemas, né? Também não há uma normatização sobre isso. A própria televisão, né? Então a gente trouxe aqui o Gonçalo justamente porque percebemos que os países e estados que possuem redes de rádio e televisão públicas se saíram muito melhor durante a pandemia, principalmente quem já fazia isso antes da pandemia, nessa ideia também de que não necessariamente volta o ensino presencial, não precisa mais de televisão e de rádio, não, porque afinal de contas já existe um histórico de teleaulas e de aulas por rádio, que mesmo o sinal de TV não chega em todo lugar, existe esse histórico anterior, então isso vai continuar sendo um desafio. A própria conectividade da internet, né? Então, como a Marlova comentou, das pesquisas que nós temos encontrado, que continua sendo um desafio. Então, temos uma série de desafios pela frente aí que não se encerram com que às vezes parece, né, no debate alguns setores, de que voltando ao ensino presencial, esses debates que a gente está fazendo agora voltam para uma gavetinha para a próxima pandemia a gente aplicar, né? Então, deixar aberto aí para Marlova e para o Gonçalo fazerem as considerações finais do nosso debate. Bom, queria agradecer mais uma vez o convite, então, à diretora professora Dione, ao Yuri, ao NB, agradecer aí o Gonçalo, meu companheiro de debate, acho que foi uma dobradinha muito boa, gostei muito das tuas colocações, tuas contribuições, agradecer a Mara, que estava aqui mediando também esse debate, e dizer que essa pandemia, ela veio para ficar, né? Ela não vai embora tão cedo. Vai passar, mas vai demorar ainda um pouquinho. Os que apostavam que teria uma vacina como bala de prata instantaneamente conhecem muito pouco sobre pesquisa científica. Ciência não se faz do dia para a noite, e vacina menos ainda. Vacina pressupõe tempo. Existe uma fase de testes que não pode se manipular em laboratório, porque depende de tempo e de resposta imunológica. E isso ainda depende de 2 fatores que, felizmente, os humanos não controlam: o próprio homem e o tempo. O tempo é essa divisão mágica do calendário gregoriano, 365 dias, né? 24 horas, nós não temos controle sobre isso. Se uma vacina precisa de 3 meses de resposta em janela imunológica, os 3 meses têm que passar. Se precisa de 6, os 6 meses têm que passar. E nós estamos lidando com um vírus desconhecido, que foi bem mais letal do que é agora. Felizmente, os médicos já aprenderam a controlá-lo em parte, né? E é o que assisto os briefings dos meus colegas da Organização Mundial da Saúde, eu percebo que a aposta no poder da ciência será redobrada daqui para frente. E os países precisarão, sim, se comprometer e investir na ciência, porque quando nós nos vemos diante de um desafio dessa magnitude, não há outra resposta. A única possível é a ciência, né? E a ciência pressupõe educação e produção do conhecimento. Vocês que são da universidade sabem, talvez até mais do que eu, que existe também a famosa epistemologia para produzir conhecimento. Então, isso não é geração espontânea, isso envolve cientistas
tempo e conhecimento, né? Então, esses são os nossos desafios. Aprender o que de fato importa e no que nós podemos e devemos apostar e investir, né? Para os países que negaram a ciência, a resposta é mais dura. Para aqueles que acreditaram no poder da ciência, a resposta é um pouco mais fácil. Mas é nisso que nós temos que investir, né? Naquilo que permitirá que possamos sair dessa pandemia mais fortalecidos, acreditando cada vez mais que a humanidade tem um futuro que é comum, que hoje as doenças não respeitam fronteiras, que elas viajam muito rapidamente e que não existe a ideia de que eu vou fechar as minhas fronteiras para o coronavírus, porque ele entra. E, ao entrar, o efeito pode ser desastroso. Isso se aplica para várias outras coisas, para desinformação, para infodemia, para as notícias falsas, né? Então, o mundo precisa de um esforço coletivo. Para uma pandemia desta magnitude sem precedentes, o esforço terá que ser da mesma magnitude e sem precedentes. E é esse o desafio que nós temos no momento: responder coletivamente para essa chamada que a humanidade nos faz, de que é preciso, sim, rever a maneira que nós consumimos, nos comunicamos e pensamos o nosso futuro comum. Nunca o mundo precisou tanto de ciência, educação, conhecimento, mas também de empatia, solidariedade e generosidade, né? Então, é isso. Precisamos todos estar atentos para que juntos possamos responder ao tamanho do desafio. Obrigada. Eu estou encantado, acho que é a melhor expressão que posso usar. Primeiro, antes de tudo, agradecer ao Yuri este desafio também, e à Mara, a forma como moderou e filtrou pertinentemente os contactos dos nossos participantes, e uma palavra muito especial também para a Marlova, que foi, fizemos como diz o Brasil, fizemos um belo time, uma boa dupla. Fico muito contente por ter conhecido, por ter ouvido não só o conhecimento, mas acima de tudo o tom inspirador, porque de facto vivemos num momento em que, caramba, sem inspiração vai ser difícil. O mundo precisa de nós. Eu acredito que o mundo precisa de nós. Sendo nós o seu maior potencial destruidor, ele continua a precisar de nós. Porque nós temos demonstrado ao longo da história, com a inteligência, com o conhecimento, que somos capazes de milagres absolutamente notáveis. E, portanto, acho que não podemos perder essa esperança e essa inspiração. Eu, como nota final, gostava só de partilhar que eu estou lendo um livro de um jovem jornalista britânico, Jared Schenker, que se chama Já está prestando atenção, e tem um sinal de exclamação na capa, que não é mais do que um jovem repórter jornalista britânico que decidiu mergulhar na realidade inglesa, nas periferias, nos subúrbios, e perceber como está a ser a reação pré-pandemia ao mundo global e a desilusão desta ideia de mundo global. Falamos de muitos jovens da vossa idade, particularmente na idade universitária, que têm uma desilusão pela falta de resposta, pela falta de emprego, por uma falta de uma casa decente, e que decidiram, por falta de resposta do serviço público, em Inglaterra, por falta de resposta do serviço público, criarem o seu modelo de ativismo, o seu modelo de interapoio e de solidariedade. Reflete-se em comunidades desportivas, associações culturais, cozinhas coletivas, gente que decidiu procurar na comunidade a resposta que o Estado não está a conseguir dar. O olhar dessa gente para a globalização é deprimente, porque foi-lhes vendido um Eldorado interconectado, de partilha global, de respeito pela diferença, e na realidade o resultado prático do que sentem é se vira sozinho e com os seus amigos e com o seu pequeno bloco, com a sua pequena comunidade, porque de cima virá muito pouco. Isso é muito perigoso, porque é exatamente a vossa geração a que vai estar no poder, que começa desde logo o contacto com o mundo adulto com uma enorme desilusão, com uma desilusão perante a ideia de Estado e de serviço público.
E estamos a falar da Inglaterra. Da Inglaterra. E, portanto, este é um sinal de alerta que deixo, é um retrato maravilhoso, se quiserem ver, porque é feito apenas de pequenas histórias, pequenas crónicas que ilustram... Qual o nome do livro? Em português chama-se Já está a prestar atenção. Portanto, suponho qualquer coisa como Já está prestando atenção, com o gerúndio brasileiro. Penso que será assim. Chama-se Jared Schenker. Enfim, é uma sugestão. Vale o que vale. Queria trazê-lo porquê? Primeiro, pela importância do que a Marlova também aqui falou, do serviço público. A ideia de um serviço público é a ideia de um chão seguro, construído por nós e contribuído por nós, para nos devolver, e aos que mais precisam, esse apoio. Devolver aos que mais precisam o apoio é nivelar para que convivam com as outras classes de forma mais estável. É uma equação óbvia, linear, da matemática exata, do ensino básico da matemática. E esta chegada a este ponto onde temos a inteligência artificial, é quase uma ironia, é mais uma ironia triste dizer, e depois não resolvemos, não somos capazes de perceber a importância do Estado e da ideia de serviço público para trazer junto uma articulação saudável. Porque não interessa a ninguém, nem às comunidades mais ricas, ter ao seu lado esta desarticulação. Isso é uma ilusão. Só se não saírem de casa e viverem num confinamento permanente. E, portanto, é muito importante ter esta noção. E volto ao momento cíclico. Como é que se desenvolve nas vossas gerações essa ideia de Estado, de resposta importante? Com literacia. Porque só compreendendo essa importância, compreendendo a diferença, compreendendo que mesmo aqueles que aparentemente estão no topo da pirâmide socioeconómica no planeta, ao lado deles, a centímetros deles, na rua ao lado, ao virar da esquina, esta desilusão está lá. E é permanente. E é uma desilusão perante a ideia de modernidade e de globalização. Traz exemplos bonitos? Traz, porque existe a tal resiliência de que a Marlova fala. Organizaram-se por si. O projeto que o Yuri aqui falou tem demonstrações disso, de uma ideia de comunidade, de criar uma espécie de pequeno Estado, micro dentro do Estado. Desejo eu que seja a vossa geração a trazer de novo essa exigência para cima, a dizer, olha, eu pratiquei no meu bairro, com os meus amigos e com a minha comunidade, mas eu quero que o meu país pense assim. Isto é o que nós, em Portugal, um cidadão deve exigir do seu país. Creio que o Brasil, a mesma coisa, e a Inglaterra e a Alemanha. E nada disto se faz com uma influência opinativa. Isto faz-se porque tem que vir de baixo, do princípio, da tal literacia, da tal exposição à diferença, articulada sempre com os outros. Eu defino isso como ensino. E muito obrigado. Obrigado, Gonçalo. Mara, suas considerações? Eu queria só agradecer mesmo pela participação, parabenizar vocês dois, porque eu acho que vocês dialogaram super bem. E acho que é isso. Obrigado, Mara. Então, agradecer a Mara, o Gonçalo, a Marlova. Acho que esse debate foi muito produtivo, muito proveitoso. A Semana Universitária existe para isso mesmo. Quando retornarmos às atividades presenciais, já estão mais do que convidados para palestrar na Faculdade de Comunicação. Esperamos contar com a presença de vocês. Gonçalo, nós também sempre temos estudantes que vão fazer pesquisas em Portugal, então... Tenho muitos alunos do Brasil, muitos alunos do Brasil. Sim. E também, ou seja, quando tivermos os alunos por aí, vamos colocá-los em contato para continuar com esse diálogo, continuar com esses debates de forma virtual, presencial, na medida que for possível, para o futuro, porque, como disse a Marlova, a gente tem desafios para construir o futuro, né? Não basta apenas analisar o hoje, mas a gente precisa, a partir dessa análise do hoje, construir um futuro. Então, a boa tarde, e por aqui encerramos o nosso debate. Obrigada. Obrigado, muito obrigado. Foi uma honra. Como é que... Terminou?